tem o recorde absoluto de frio. Na Suíça, menos 41,8 graus Celsius, em 12 de janeiro de 1987. A Alemanha também viveu na sua noite mais fria, com menos 26 graus registrados em duas cidades bávaras no sul do país e menos 25 graus Celsius. Oberstford, sei lá como que é, no É, Sudeste. Tudo bem, a gente isso entende daí, essa. enquanto que os termômetros caíram a menos 15 graus Celsius em Berlim. Então vamos lá. Primeiro vocês vão colocar lá no termômetro as temperaturas. Quais são as temperaturas que nós temos que colocar lá? Menos 29,9, todas as temperaturas que estão aparecendo no texto, ó. Vou até marcar aqui com marca-texto no meu. Menos Peraí, peraí, 29, peraí, peraí, peraí. menos 41,8, Marcar menos aonde? 26, menos 25, menos 15. Todas essas temperaturas vocês terão que colocar lá no termômetro. Esse aqui do Coloquem lado lá, aqui? esse termômetro que está aí. Cuidado com os valores no lugar que você vai colocar. Por exemplo, menos 15, eles têm que estar entre quem? O menos 10 e o menos 20, né? Bem no meio, o menos 15, que é Berlim. Professor, pode ser assim que terminei. Obrigado. Não, eu sei, eu vou mudar depois. Aí quem terminou pode responder a letra B também, as duas bolinhas lá da letra B. Daí agora eu faço correção. Nossa, os caras falam assim. Professor, Pode falar. a menor vai ser a. Calma aí. O menor sempre vai ser o número mais alto, certo? Isso mesmo. No negativo, sim. Obrigado. De nada. Obrigado. Já respondeu, Diogo? A B também? A B, não, não. Não Você não responda. falou? Falei sim. Não, ninguém falou nada, não. Professora, esse negócio de menor é maior. Menor é quando tá menos próximo do zero. Maior é quando tá mais próximo do zero, né? Isso mesmo. No negativo, sim. Quanto mais próximo do zero, maior ele é. Beleza. Você imagina você morar num lugar que você fala, hoje a temperatura tá menos 20 graus. Deus é mais. Você tá É louco. louco? E esse 41,8 graus, então, da Você Suíça? é louco, filho. Você senta no vaso, não é que você levanta rápido, você tem uma Professora, lesão na coluna. Mas esses lugares são todos aquecidos dentro de casa. Todo lugar que você vai é professora, aquecido, só para sair de Ah, mas casa, e né? você vai sair? Você põe o pé pra fora, você. Não, sim, quando tiver que sair é duro, mas o lugar é aquecido, senão a pessoa não aguenta, não. Fala, Murilo, você que tá chamando? eu quero morar no Canadá, professora. Você gosta do frio, Não, né? quero morar Professor, aqui no Brasil mesmo, um calorzinho bom. Fala, Gabriel. ela Diogo, falou de calor é ruim, cara. Você aquecedor, sua e tudo daí, pelo tipo, sovaco. lá nessas casas, assim, praticamente todas as casas é calor. E de Você uma sua, coisa, sua é calor, tudo. tem aquecedor. Tem E daí, tem lareira também, né? é, e daí uma coisa que eu vejo que os gringos, tipo, do Canadá, assim, que vem e fala, é que eles estranham que aqui toda casa tem ar-condicionado e não tem aquecedor. E lógico que é calor, nem precisa. Frio é raramente, principalmente aqui em Campo Grande. Ó, vou colocar o termômetro então, ó.
Essas aqui são as temperaturas que vocês deveriam colocar. Menos 15, ela tem que estar entre esses dois valores, tá? O meu não ficou perfeitamente certinho, mas ó, o menos 15 tem que estar entre o menos 10 e o menos 20. Tem que estar aqui no meio. Menos 25, menos 26 e menos 29,9 tem que ser nessa ordem aqui, não pode ser o contrário. E o 41,8 tem que ser lá depois do menos 40, acertaram? Sim? Tarararã. E a letra B? Sim. Aí a letra B. Ah, eu coloquei B e C, mas nem é B e C, né? É só B. B, aí é as bolinhas, né? A letra B primeiro é na Suíça, que é 41,8 graus, né? Que é a menor temperatura. E a maior é menos 15 graus em Berlim, acertaram? Professor, eu coloquei ao contrário. Eu coloquei menos 15 na menor e Mas você 41 não na me maior. perguntou e eu falei que era e só fez errado? Ele tem uma inteligência muito grande, esse Gabriel. Você me Tem uma perguntou e eu inteligência falei, é, admirável. Gabriel. Aí você pega e coloca ao contrário. Uhum. Uhum. Fala Invejável a sério, hein? inteligência dele. Aí lá na página 28 é só leitura. Eu não vou ler tudo isso, eu só vou explicar. Ele diz assim, ó, matemática em detalhes. Você já sabe localizar números inteiros em uma reta numérica. Então, vamos estender este conhecimento para localizar qualquer número racional. Para isso, estando este número escrito na forma decimal ou fracionária, devemos fazer algumas verificações. Primeiro, observar o sinal do número. Se for positivo, ele vai ficar à direita. Se for negativo, ele vai ficar à esquerda. E isso não muda. Se for fração, se for número com vírgula, continua a mesma coisa. Segundo, se o número estiver na forma fracionária, devemos usar a fração ou podemos dividir o numerador pelo denominador para obter a forma decimal, que às vezes em forma decimal é mais fácil de colocar na reta numérica do que ele em forma de fração. Terceiro, verificar o valor correspondente à parte inteira e localizar na reta quais os dois números inteiros mais próximos a ele. E por último, observar a parte decimal e dividir igualmente o espaço entre os dois números inteiros. Então, olha lá o exemplo: menos 2,5. Menos 2,5, ele vai ter que estar entre quem? Menos 2 e menos 3, não é? Olha lá na reta. 2,5 negativo, ele vai ter que estar entre o menos 2 e o menos 3. Tá vendo que ele fez em verdinho lá? 2,5 está bem ao meio. Sentido positivo ou negativo? Negativo, está à esquerda do zero, porque é negativo, né? Agora o outro, 1 inteiro e 1 quinto. Como que eu faço mesmo com esse 1 inteiro e 1 quinto? Lembra que nós fizemos número misto a aula passada? O que eu faço? Quem me fala? Mariana. Como que eu faço, Mariana? Esse 1 inteiro e 1 quinto? Mariana 5. sabe, pergunta para ela. 5. Você também tem que saber, Diogo. 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. Então, vai ficar 6 quintos. Lembra disso? Primeiro que ele é positivo, ele vai estar à direita do zero. Aí, o que eu posso fazer? Posso dividir 6 por 5. Quanto que é 6 dividido por 5? 6 dividido por 5 é 1 inteiro? Não, peraí. Ah, Dá tá. e É uns quebrados. 1 e alguma coisa, né? 1,2. Tá lá, ó, a resposta. 1,2. Tá aí na apostila. 1,2, ele vai ter que estar um pouquinho depois de quem? Do 1, né? Ele vai estar entre o 1 e o 2 positivo, um pouquinho depois do 1. Do lado, então, direito agora. Aí tem outro exemplo, menos 5 quintos. O que eu posso fazer? Dividir 5 por 3, que vai dar 1,666. É uma dízima. Então, ele vai estar do lado esquerdo da reta, entre o menos 1 e o menos 2. Ok? Eu preciso. Eu quero que vocês pensem lá na 29 agora.
A menina diz assim, ó. Considere os números racionais escritos pela professora no quadro e responda as perguntas por ela feitas. Aí tem 0,6 e 0,7. Quantos números racionais há entre esses números? Quantos números tem entre 0,6 e 0,7? Nenhum. Nenhum? Número racional nenhum? Ué, 0,6, 0,7. Para mim, entre o meio tipo assim, E não pode ter isso. 0,61, 0,62, 0,63, não pode ter entre eles? 0,69, 0,68, não pode não? Não pode, não pode. Quantos números eu tenho então entre 0,6 e 0,7? 10. Tem? Sim. Vamos, gente. 10, 100, quem dá mais? Quem dá mais? Aparecendo daí, ó. Eu posso ter só um número, por exemplo, 61, 62, não pode ter 621, Nossa, 6.461, posso? 1000. dá 1 milhão. 1000, professor. Infinitos números. Eu tenho infinitos números entre 0,6 e 0,7. Pode escrever lá no balãozinho lá. Infinitos números. Aí ele pede para você escrever 3 números que estejam entre eles. Eu acabei de falar, pode ser 0,61, 0,64, 0,618, 0,6948. São infinitos, né? Lembrando. Então, ó, entre dois números racionais distintos, existe sempre outro número racional. Portanto, entre dois números racionais diferentes, ó, tá escrito lá, ó, existem infinitos números racionais. Olha a resposta ali. Então, nós já estudamos números naturais, que é representado pela letra N, que começa do zero e vai até os infinitos. Conjunto dos inteiros, que é representado pela letra Z, que pega os números negativos e os positivos, e são infinitos também. E agora, os números racionais, que são representados pela letra Q. Letra Q de quociente. Então, ó, o conjunto dos números racionais é formado por números que podem ser representados por um quociente entre dois números inteiros, com um divisor diferente de zero, porque não tem divisão por zero, né? Então, é representado pela letra Q de quociente, derivado da palavra inglesa quociente, que significa quociente. O símbolozinho, lembrando, né? Esse Ezinho aí é o símbolo de pertence. As ideias de número simétrico e módulo estudado em números inteiros aplicam-se também aos racionais. Simétricos, oposto, então se eu tenho 0,2, o oposto é menos 0,2. Se eu tenho 1,2, o oposto menos 1,2. Só inverte o sinal, oposto ou simétrico. E módulo, quem lembra o que é módulo? Módulo são aquelas duas barrinhas, lembram? Igual essa daqui tá aparecendo aqui na frente, ó. Lembra da barrinha? Qual que é o módulo de menos 15? Quem lembra? Qual que é, Murilo? 15 positivo. 15 positivo, sem sinal. Então, é o que vocês vão fazer agora. Letra C. Quem que é o número que está lá na letra C? Que número que está na C? Olha na reta. Diogo, qual que é o número que está na C? Menos 1,4. Menos 1,4. Então, coloca entre os dois símbolozinhos do módulo, menos 1,4, que é igual a... 1,4. Exatamente, ó. Coloquei aqui, ó. O que eu vou fazer então, gente? Vou colocar Só isso, colocar entre módulo o número. Ah, antes tem que colocar, né, o ponto F, ele pede. Indique na reta os pontos D, que é simétrico de C, e o F, que é simétrico de E. Olha aqui, ó, tá no desenho ali na reta que eu coloquei. Esqueci de falar.
Tá bom. Ponto C é 1,4. E do D é 1,4. Aqui, ó, tem que representar o ponto F, que vai ficar lá no 0,4, e o D, que vai ficar no 1,4, tá? Esqueci de colocar lá. Aqui, ó, módulo, então, são essas duas barrinhas aqui, ó, não pode esquecer, né? E o módulo é o próprio número sem o sinal. Então, módulo de 1,4 é 1,4. Módulo de menos 0,40, 0,4, 0,4. Ok? Tranquilinho? Dúvida? Não? Então, vamos para a página 30. Pode falar. Qual que é a resposta daquela do segundo quadrinho? Tá na tela, ué. Que quadrinho você tá falando? O de cima. Tá lá na tela. Eu coloquei. Ele pediu quantos exemplos? 3. Eu coloquei 4 aqui, ó. Coloquei 0,618, 0,6.942, 0,65, 0, você não precisa colocar esse, pode ser qualquer um. Não tem que ser igual ao meu, porque são infinitos números. Então não pode passar de 7, né? Tem que ser tudo entre 0,6 e 0,7. Você não pode pôr 0,71, aí tá errado. Comparação de números racionais agora. Bora lá, página 30. Então vamos lá. A reta numérica é um importante instrumento para a comparação de números. Então olha lá na reta. Entre o menos 13 e o menos 2, eu tenho menos 5,2. Por quê? Quanto que é 5 dividido por 2? Vai dar 2,5. Então, por isso que está entre o 13 e o 2, ó. Olha aqui, Mariana. Vou usar essa reta aqui, ó. Então, se eu Tramontina, tenho corte rápido. menos 13 e o menos 2, 5 sobre 2, que vocês já acabaram de me dizer que é 2,5. 2,5 vai estar bem no meio de quem? Do 13 e do 2, certo? 6 quintos negativo. Quanto que é 6 dividido por 5? Nós já fizemos agorinha, que dá 1,2. Então, se é 1,2, ele tem que estar bem próximo de quem? Do menos 1, ó, bem próximo do menos 1, que é 1,2. 1 quarto negativo. Quanto que é 1 dividido por 4? Tá lá, ó, tá escrito lá embaixo a resposta, ó, 1 dividido por 4, 0,25. Se é 0,25, ele tem que estar próximo de quem? Do zero, olha lá na reta. 3 dividido por 2, dá quanto? Quanto que é 3 dividido por 2? Fala, Murilo, 3 dividido por 2 é quanto? Eu tô pensando na resposta. Metade de 3, gente. Qual que é metade de 3? 1,5. 1,5. Então, ele tem que estar entre 1 e o 2 positivo. E 17 sobre 5, 17 dividido por 5 é quanto? Tá aí na apostila todas as respostas. Tristeza. Quanto? 3,4. 3,4. Então, se é 3,4, tem que estar entre o 13 e o 4. Ao comparar dois números localizados em uma reta numérica, aquele que está à direita do outro sempre vai ser o maior. Igual lá, todos os positivos, sempre o maior. Então, 17 quintos é maior que 3 sobre 2, 3 sobre 2 é maior que menos 1 quarto, menos 1 quarto é maior que menos 6 quintos e menos 6 quintos é maior que menos 5 meios, ok? Agora vocês vão localizar esses pontos aí na reta numérica. Quero que façam a primeira, a 1 e a 2. Vamos lá, localizem os pontos aí na reta numérica. 2,5, lembrando que tem que estar entre o 2 e o 3. Aí você marca lá pontinho e põe letra A. Não precisa pôr 2,5 não, pode pôr a letra só.
Dúvida, me pergunta, hein, gente? Não fica com dúvida, não. Sem vergonha. O que é para fazer, professor? A 1 é 2. Mas é tipo assim, tem uma explicaçãozinha? Ué? 2,5 vai estar em aonde? Acabei de explicar. 2,5 vai estar entre quais números? Hein, Diogo? Oi, professor. 2,5 vai estar entre qual número? 2, Hã? Ó, 2,5, não é? Ele tem que estar entre quem? O 2 e o 3. 2,4. Por que o 3 o 3? Ou 2 o 3? Ué, se é 2,5, Tá, 2,5. Não tem que estar entre o tá. 2 e o 3? Então, lá, ponto A. 2,5 tem que estar entre o 2 e o 3. Então, vou marcar o ponto A em cima do quê? Entre o 2 e o 3, Diogo. No meio do 2 e do 3, você faz um pontinho entre eles e marca o ponto A. O B, se é 13,5, vai estar entre quem? 13,5. Já entendi. 3,5 vai estar entre quem? 0 e 1. 3,5 vai estar no 0? Ô, Ah, gente. não. Eu tô falando, já tô na C já. Vai estar entre o 3 e o 4. Isso, aí você marca lá pontinho e marca lá ponto B. Entendeu? Eu vou no banheiro, tá? Eu tô na D já, mas eu Ah, confundi. tá bom. 0,7 tem que estar entre o 0 e o menos 1, só que mais próximo do menos 1, tá? Cuidado na hora de marcar. Conseguiu, Mari, terminar tudo? A 1 e a 2? Eu tô pensando aqui. Ah, tá. Quer perguntar? Pode perguntar, Mari. Amanda, conseguiu, Amanda, terminar? Eu só não tô conseguindo fazer os que é Ô, pra prof, contar pontos, só que é uma fração, Qual que é? número misto, sei lá. Da primeira ainda? Ah, tá. Um É, inteiro e um quinto? uhum. Um inteiro e um quinto nós temos lá atrás, ó. Olha lá na página 28, um inteiro e um quinto. É a mesma coisa que 6 quintos. Ele tá até lá, ó, representado, que vai dar o quê? 1,2. Um inteiro e um quinto é 1,2. 1,2 tem que estar próximo de quem? Entre quem? 1 e o 2, né? Mais próximo do 1. 1,2 entre o 1 e o 2. prof, Pode falar. a F, eu tenho que marcar no 3 ou em outro lugar? Eu não entendi. A F, o que é a F? É 3,77777. Então, eles têm que estar entre quem? O 3 e o 4. Mais próximo do 3 ou mais próximo do 4? Do 4. Então, é isso que vai marcar. Faz a Professor, e na bolinha. D? Que é 1, É 1 esse que eu quinto. acabei de falar para Amanda. Tá lá na página 28. Olha lá na 28, lá no finalzinho. Um inteiro e um quinto é a mesma coisa que 1,2. Se é 1,2, ele vai estar próximo de quem?
Do 2. Isso, mais próximo do 1 ou mais próximo do 2? Mais nenhum, porque vai estar na metade. Mais, não é metade, não. Peraí. Já que 1,5 é metade. virou 1,2, tá? Mais próximo do 1, né? Tá certo. Oi, 4,3. 3,7777777. Esse tem que estar depois da metade, né? Vou colocar 2,7. G. E 11,2. 11,2 só que em fração. Quanto que é 11 dividido por 2? Metade de 11. Não tem. Claro que Metade de tem. 11. Claro que Metade tem. 11. Peraí, deixa eu somar. 5,5. Então, se é 5,5, vai estar entre quem? Bem no meio. 5 e 6. É isso aí, perfeito. Vai ficar como? Ah, não, tá. No meio, Vai ficar... Não, mas eu vou colocar 5,5? Não, põe G, você vai pôr a letra só, ué. Não é a letra que você tá colocando aí? Porra! Eu expliquei, ainda coloquei na minha reta a letrinha, né? Caramba! Tá dormindo, né, senhor? Pô. Que isso, Diogo? Triste, amor. Porra, meu cara. Desliga o áudio, Diogo. A número 2 também, só que a número 2 é considere os pontos indicados na reta numérica. Aí ele pede, indique o ponto correspondente a cada número. Então, se eu tenho 5 quartos, quem que é 5 quartos? Eu tenho que dividir 5 por 4, né? Quanto que é 5 dividido por 4? Dá 1. Dá 1. Ah, não. Por 4 não dá 1. Dá quanto? 1,25. 1,25. Então, 1,25 vai estar representado por qual ponto? Qual letra? Por A. Por A? 1,25 é A? Professora, C. H. Isso, C. Pode falar. H é menos 5 sobre 5/3. 5 dividido por 3. Divide. Dá 2 e... Não dá 2, não. 2 não. Dá... Por 3 dá 1, 1,3? Não, dá 1,3, não. Espera aí, professor. Espera aí. Tô esperando. Sentado 5 ainda. dividido por 3. 1,6? Isso. Negativo, né? Então vai estar entre quem? 1 e o 2. Mais próximo de quem? Do 2. Pronto, é isso aí. Terminei, então. Terminou nada, tem a outra ainda para fazer, a 2. Tá. Prof, na Manda. 2. Ah, O D virou G? a 2 é o quê? O D virou G? O 2 virou um G? Não entendi o que você me perguntou. Não, o D. O D virou G. É, que eu não tô encontrando o ponto D. Como assim o D virou G? Aí aqui tem um ponto A, B, C, D. Ou A, B, C, E, F e G. Ah, Não Que tem tem? o D. Então, não tem o D, mas você vai colocar, ué. Você que vai representar. Quem que é o D? 7 dividido por 2 é quanto? Quanto que é 7 dividido Cinco. por 2? 5? 7 Cinco. dividido por 2 é 5? não, tô... Ah, entendi. 7 vezes 2. 3,5. Se é 3,5, quem que vai estar entre o 3 e o 4? O D. O D. Então é isso que você vai colocar lá, o D.
Professor. Não, não, deixa eu ver. Eu vou colocar o desenho aqui da reta para eu não precisar ficar desenhando, tá? Ó. Então, a primeira, o E ficou entre o -5 e o -4, mais próximo do -4. Dá para ver de boa aí, né? Ó, o B ficou entre o -13 e o -4. Ó, aqui está o B. Para de riscar aí, por favor. Aí o H, entre o -2 e o -1 tá o H. -1 e 0, mais próximo do -1 o C. 1 e 2, mais próximo do 1 o D. 2 e 3, bem no meio, o A. 3 e 4, o F, mais próximo do 4. E G, entre o 5 e o 6, também bem no meio. Acertaram a 1? E aqui, ó, eu vou marcar o ponto D na segunda reta lá. Ele vai estar entre o 13 e o 4, bem no meio, porque é 3,5. Marquem ele lá que ele não está marcado. Tranquilo? A 1 e a 2, posso colocar lá? Mudar, né, na verdade, para o próximo. Como que ficou a letra A, então? 5,4 negativo, que é menos 1,25. Qual ponto que é? Espera, professora. Ah, não terminou ainda? Então tá. Então Não, termina. eu tô na E. Então vamos fazer assim, eu vou deixar vocês terminarem essa 2, quero que façam até a 7. Aí eu corrijo tudo. Terminou essa, Caraca. vai até a 7. Vai terminar nosso tempo, eu vou começar outra aula e vocês continuam. Aí eu faço correção depois. Até a 7. Bora lá. Vamos, Diogo. É para conversar agora, para pensar, para cantar, é para fazer. Bora. Falar igual eu falava na aula lá. Tô Tá, tá pensando, bem. Parou. professor. Eu tô Bora. pensando. Eu tô pensando. Tá bom, Peraí. Diogo, vamos. Professora, Pode falar. que letra é aquela no meio do 5 e do 6 positivo? Entre o 5 e o É 6 G? da primeira? Não, ali do positivo. É o G? Não, então, tô falando da primeira reta, você tá falando? Isso. É Não, o tá. G. Entre o 5 Ah, e o tá. 6 é o G. Tá, obrigada. Porque o G é 5,5, né? 11 dividido por 2, 5,5. Caiu, Amanda? Tinha caído, Amanda? Você tava travada mesmo. Eu vi, sua câmera tava travada. Oxe. Eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês, hein? Terminar isso daí. Vai.
Professora. Prof. Terminou, Murilo? Professora, quando o módulo de um número Hã? tira vírgula ou continua De vírgula qual você está falando? a 3? Não, módulo. Módulo é o número normal sem o sinal. Só sem o sinal É. ou sem a Só vírgula também? com vírgula normal. Você não pode mudar o número. Ah, tá bom então. É o mesmo número, só não tem o sinal. Módulo, valor absoluto, é a mesma Professora, coisa. o Pode que é falar. valor absoluto? Mesma coisa que módulo, o próprio número sem o sinal. Valor absoluto de menos 12 sobre 10. 12 sobre 10. Sem o sinal, só isso. E esse aqui, ó, menos 2, 1/7, que é tipo assim, número Vai misto. fazer a mesma coisa. 2, 1 barra Mas é 7. módulo. Só vai tirar o sinal. Exatamente. O módulo é o próprio número sem o sinal. Você só não vai colocar o sinal. Você vai repetir igualzinho ele está sem o sinal. Pra que criaram isso, então, se tipo assim, não muda nada? Porque é módulo, módulo é isso. Eu devo um órgão, porque eu... Menos de um minutinho. Nós vamos cair, mas depois a gente retorna, hein? Aí eu vou fazer correção depois de uns 5 minutinhos.